descer, divina luz, a nós descer, divina luz, e em nossas almas acender o amor de Jesus. E em nossas almas acender o amor de Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, como eu disse no começo dessa celebração, nós temos a graça de ter o que outras denominações cristãs não têm. Nós temos o próprio Jesus na Eucaristia e nós temos também uma mãe que, como padroeira do Brasil, ela recebe o título de Nossa Senhora Aparecida. Que bom que nós temos, além dos santos e santas, a Eucaristia e essa história de 2000 anos de igreja. Aí, uma pessoa me perguntou uma vez, mas por que esse pessoal dessas outras denominações não tem feriado, não celebra dia de Nossa Senhora Aparecida e outros santos? Falei, porque isso é história. Eles não têm santos. Nós temos. Ao longo de 2000 anos, nós temos santos. E o que é um santo? Do ponto de vista de alguns deles, é só uma imagem, que é feita de gesso ou uma estampa. Da nossa educação religiosa e do nosso ponto de vista, é algo muito, mas muito maior. São pessoas que em vida, como nós, servem de exemplos para nós. E algumas ignorâncias, que é por maldade, querem justificar essa sua falta de santo, dizendo que nós adoramos imagem. Nós não adoramos imagem. O culto que nós rendemos a Nossa Senhora não é um culto de adoração, que é o culto que nós rendemos a Deus, a Jesus e ao Espírito Santo, a Santíssima Trindade. O culto que nós rendemos a Nossa Senhora é de veneração. Nossa Senhora está um pouquinho mais acima dos santos. Me passou o nome que a gente aplica a essa adoração a ela. Mas ela está um pouquinho acima dos santos. Afinal, ela é a mãe do nosso Senhor. Ela é a mãe do nosso Salvador. E não entra na minha cabeça. E olha que na minha casa, o único que é católico sou eu. Os outros todos são evangélicos. Como a gente não discute religião lá em casa, eu faço tudo para não acontecer isso. Eu não consigo, não entra na minha cabeça, como é que alguém não tem, pelo menos, veneração pela mãe de Jesus. Você, como filho, ou como filha, ficaria feliz se alguém tratasse a sua mãe como uma mulher qualquer? Eu falo isso sempre aqui, a grande falha de nós católicos é não conhecer a história da nossa igreja. É não conhecer a história dos santos. Santos até que você tem veneração por eles, mas não sabe como ele chegou ao grau de santidade. Tem muita gente que tem verdadeira veneração por São Francisco de Assis, mas não conhece a história de São Francisco de Assis. A história de São Cristóvão, quantos aqui conhecem?
Eu creio que uma boa parte, porque o padre de vez em quando fala, pelo menos na época dos festejos. Você tem que conhecer. Se você não conhece, você não ama. Os santos são exemplo para todos nós, para buscarmos também a santidade. Nós temos aquelas pessoas como referência. E no meio dos santos, a referência maior é Nossa Senhora, a mãe de Jesus. Aqui, nessas leituras de hoje, na primeira leitura, tem uma rainha que fez o papel que Nossa Senhora faz por nós hoje, a rainha Esther. Ela estava naquele lugar por obra de Deus, porque ela foi lá para interceder pelo povo da nação dela. Ela já prefigurava o papel de Nossa Senhora, que é o papel de interceder por todos nós. Tem um desenho, ele é até um pouco cômico, mas eu acho que ele retrata perfeitamente o que Nossa Senhora faz por nós. O desenho mostra Jesus e São Pedro conversando. E lá no fundo, um rosário e Nossa Senhora permitindo que os pecadores, que somos todos nós, subam até o céu através das contas do rosário. E aí Jesus fala para São Pedro, ó, não tem jeito não, minha mãe está dando um jeitinho ali nos pecadores. É exatamente isso que ela faz por nós. Nós cometemos um pecado com relação a Nossa Senhora. Nós não buscamos conhecimento, não vamos a fundo na história para ter argumentos para defender Nossa Senhora. Para defender, acima de tudo, a sua fé. Algumas pessoas te atacam aí, dizendo que você é adorador de imagem e você não tem argumento para defender. Por falta de buscar, de acabar com essa preguiça espiritual, de se aprofundar no conhecimento da sua igreja. Eu, quando estava estudando, quando estava na escola diaconal, eu me apaixonei pela história da igreja e, consequentemente, me apaixonei pela igreja. Só com um livro que eu li, é um livro bem grossinho, 500 páginas mais ou menos. Mas esse livro, ele conta a história da igreja, da nossa igreja, desde Pedro até o Papa João Paulo II, que era o Papa da época. Eu fui ordenado em 2005, ainda era o Papa João Paulo II. E ali eu me apaixonei pela nossa igreja, porque você fica conhecendo a história dos santos, a história daqueles que deram a vida pela sua fé, pelo que eles acreditavam, e até nos dias de hoje, tem muita gente morrendo aí por essa fé. E nós pensamos que estamos fazendo muita coisa por aquilo que nós acreditamos. Não estamos. Procure se aprofundar mais, conhecer mais sobre a sua fé, para que você possa defendê-la, aonde você estiver. Alguns, por não buscarem conhecimento bastante, têm até vergonha, têm medo de defender aquilo que acreditam. No seu trabalho, na sua casa, numa reunião de família. E você conhecer o seu santo de devoção, a sua santa de devoção, é meio caminho andado. E, acima de tudo, ler mais sobre Nossa Senhora, Mãe do nosso Salvador. Eu já contei aqui uma vez e vou contar novamente. Uma pessoa aqui de Palmas
Ela até participava de grupo de oração. E ela gostava muito de comprar essas camisas com estampa de Nossa Senhora. Ela sempre estava com uma camisa dessa bonita. E ela teve que se consultar aqui no médico. Isso eu fiquei sabendo porque ela mesma me contou. E o médico era um evangélico, desse recém-convertido, entre aspas, que leu muitas vezes a Bíblia, mas só sabia da Bíblia, só decorou a Bíblia mesmo. O que era conveniente para eles. E quando ela entrou no consultório, ele bateu logo o olho naquela estampa linda de Nossa Senhora. E ele, como um recém-convertido, todo empolgado, criticou ela por usar aquela estampa. E disse o seguinte: vocês estão idolatrando. Acusou ela de idolatrar, de adorar Nossa Senhora, e ela foi explicar para ele. E ela pegou a leitura do livro de Lucas e perguntou para ele: o senhor tem uma Bíblia aí? Ele disse: tem. Abre aí Lucas 1. E ela recitou para ele o Magnífica, que Nossa Senhora diz lá o seguinte: de agora em diante, de hoje em diante, todas as criaturas me proclamarão bem-aventurada. Todas as gerações me proclamarão bem-aventurada. Confirma aí. E ele foi lá e leu. Aí ela falou para ele: eu faço parte dessa geração. Eu proclamo ela bem-aventurada, porque está aí na palavra. Ou seja, quando você fundamenta a sua fé, ninguém te derruba. Tem uma fé alicerçada, enraizada, baseada não só em emoção, mas em conhecimento, em convicção. A igreja não quer emoção, a igreja quer convicção, porque fé não é sentimento. E para você conhecer mais, falar mais sobre Nossa Senhora, você não precisa nem buscar a liturgia da igreja, a literatura da igreja. Vem aqui na palavra. Aqui está tudo. Aqui alicerça a sua fé. Mas não deixa também de buscar a literatura da igreja, que é muito rica, sobre Nossa Senhora, sobre todos os santos e santas. Tem que brigar um pouquinho com essa preguiça espiritual, de buscar alicerçar a sua fé. Que tudo isso seja sempre para a honra e glória do nome do Senhor e para a nossa salvação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.